E aí, deu tempo de beber água? Então vamos lá, sai aí do Zap Zap, menino, menina, e vamos aqui, tá ok? Então lembraram, recapitularam o que nós vimos no vídeo passado e o que nós vimos agora, né? Então falamos o quê? Falamos sobre o dissertar, falamos sobre argumentar, falamos sobre a tese, né, o período frasal, falamos, agora vamos, sim, sobre a introdução, né, como você começar o seu texto, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. Só lembrando que hoje nós estamos vendo o que é cada um, e sim são dicas de como você começar. Então, nas próximas aulas, né, que vocês irão acompanhar e vão olhar lá no blog também, né, no blog do professor Luiz Carlos, vocês vão ver que vai ter falando sobre cada um, né, o que seria introdução, o que seria desenvolvimento, um por um. Então, nós vamos ver isso nas próximas aulas, certo? Hoje, a aula de hoje, serão só dicas, ok? Vamos lá para o desenvolvimento? Vamos lá? Pronto. Desenvolvimento. Como distribuir os parágrafos, ok? Vira aqui para mim, volta aqui para mim, que eu esqueci de dizer uma coisa, isso. Olha só, eu costumo dizer e também já ouvi, não é, que tanto o desenvolvimento como a conclusão, ele tem um peso assim bastante significativo, principalmente o desenvolvimento. Porque o que vai acontecer? No seu desenvolvimento, você não colocou sua tese lá na introdução? Pronto. No seu desenvolvimento, você vai ter o quê? Provar, comprovar, argumentar, né? Já está dizendo tudo. Persuadir o leitor. Tentar convencer o leitor, tentar convencer a banca o que você disse lá em cima, o que você falou da sua tese. Então, se você falou que a AIDS que agora está ficando uma doença que está ficando banal, então você tem que dizer o porquê no seu desenvolvimento. Por que está ficando banal? Porque hoje em dia ninguém está aí ninguém nem tem mais nem aí para essa doença, né? Porque eu estou falando tanto nessa doença, porque eu costumo dizer para meus alunos que eu senti, né? Eu acho que vai cair alguma coisa, se for sobre doença, vai cair sobre a AIDS, né? Porque faz tanto tempo e as pessoas estão deixando para lá e está acontecendo muito, e tem muito índice, muita morte, ninguém está mais se falando sobre isso. Então, por isso que eu estou falando bastante sobre isso, ok? Então, vocês podem já dar uma olhadinha, né? Porque quando eu falo que estou sentindo, batata, viu? Cai lá. Então, olha só, sobre o desenvolvimento, né? Como eu estava falando. Então, volta aí, olha aí. Como distribuir esses parágrafos? O ideal é termos 2 ou 3 parágrafos, né, para o desenvolvimento. Cada um deve conter um argumento, uma ideia núcleo, a partir de um tópico frasal, aquilo que nós vimos lá atrás, não é? Frase síntese, o quê? O que vai determinar, o que vem depois. Devemos conduzir o discurso de uma maneira objetiva, clara e convincente. Vamos lá, volta aqui para mim, isso. Gente, não adianta você fazer uma ótima introdução, não adianta você ter uma letra legível, perfeita, linda, se o seu desenvolvimento não for confirmar aquilo que você falou. É agora, nesse momento, que precisa do convencimento, né? Que você precisa persuadir por vários tipos. Então, você pode exemplificar, você pode comparar, você pode colocar fatos, agora que sejam verídicos, né? Você não pode inventar, você não pode simplesmente dizer que realmente a doença, né, a AIDS, ela está banal. Simplesmente porque eu vi ontem no jornal, até rimou. Não, mas isso não pode acontecer, tá? Então, você tem que ter o quê? Algo que comprove. Então, você não pode jamais simplesmente falar por falar, ok? Então, volta lá para dar uma olhadinha aqui. Isso. Olha uma dica muito importante, viu? Vale ouro. A escolha em relação à quantidade de parágrafos deve ser feita de acordo com sua aptidão em relação ao tema. Se tivermos apenas 2 ideias fortes que sustentem a tese, não há a menor necessidade de fazer um 3º parágrafo de desenvolvimento. Então, a decisão pelo 3º parágrafo de desenvolvimento é particular. Tudo vai depender de sua segurança para escrevê-lo. Lembre-se de que um argumento superficial ou redundante prejudica toda a evolução do seu texto. Olha aqui,
Muito bem. Então, gente, não adianta, né? Porque eu sempre costumo dizer assim, uma boa dissertação você pode colocar no mínimo 3 parágrafos, né? A dissertação toda, no mínimo 3 parágrafos e no máximo 5 fica uma boa dissertação. Mas se você usa um para introdução e você acha, não, vou usar um para introdução, 3 para o desenvolvimento, né? Contando 4 e uma para a conclusão, 5. Só que você fica com isso na cabeça achando, tem que fazer 3 desenvolvimento, 3 desenvolvimento. Não. Se você acha que você tem argumentos fortes que chegue, né, que vai chegar, digamos assim, aos 3 desenvolvimentos, tudo bem. Se não, você pode colocar um só. Ou então, 2, né? Pelo menos 2 argumentos, 2 parágrafos, lembra do dedinho? Isso, dos parágrafos do argumento, que você possa falar ao que você está pensando, que você precisa. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, para não ficar, como eu falei aqui, né? Para você não ficar redundante. Então, você precisa ser claro, você precisa ser muito objetivo, você não pode dizer uma coisa e depois dizer outra no outro parágrafo, né? Então, porque isso vai prejudicar toda a evolução do seu texto, ok? Vamos lá agora para o próximo slide? Pronto. As estratégias argumentativas. O que seria isso? Como você poderia colocar no seu texto, né, para melhorar? Então, lá vai. São várias as estratégias às quais podemos recorrer na hora de desenvolver as ideias do seu desenvolvimento. Podemos partir de... Então, vocês podem fazer comparações, como eu tinha dito antes, né? Referências históricas, exemplificações, por exemplo. Eu vou já para um exemplo, mas antes eu vou falar um pouquinho aqui. Volta aqui. Isso. Olha só, meu amor e minha amorinha querida do coração. Quando a gente vai falar em comparação, por exemplo, como eu irei fazer um desenvolvimento por comparação? Então, você vai comparar outros casos, né? Então, se você está falando que Natal é uma cidade poluída, eu posso comparar, né? Comparar, mostrando que também Recife também digamos assim, né, gente? Fortaleza, enfim, a cidade que você quiser comparar, que você acha que no momento ali você está propício a isso. Então, a comparação é isso, você comparar o seu argumento com outro argumento que você já viu. Lembrando que se o argumento não for seu, na hora de escrever você coloca, né, as lindas aspas. Ou então você faz aquela citação que você gostaria de fazer. Ok? Então, você tem que ter cuidado também com isso. Outra coisa, o que seria referências históricas, né? Então, aquela parte que você vai citar, você leu algo bastante histórico, que fala sobre aquilo ali, algo que faz tempo. Então, você pode recapitular aquilo ali e colocar no seu texto. Pode sim. Lembrando que você tem que ter base. Cuidado com essas leituras, que a gente tem essas mania de fazer leitura pela internet, e a gente começa a ler e acha que tudo ali está certo. Nem sempre está certo. Então, a gente pode ler algo que não tem a ver com aquilo ali. Ou então, achar uma palavra muito bonita e colocar naquele espaço que não vai dar certo, ok? E exemplificações é você colocar exemplos. Então, se você diz que a cidade de Natal ela está poluída, então vamos lá, vamos citar. Quais são os locais que tem essa poluição? E que tipo de poluição é essa? É a poluição só a sujeira que nós vemos por aqui? Ou é a poluição sonora? A gente precisa exemplificar. Então, você tem que colocar o quê? Os exemplos, ok?